Olha, vamos direto ao ponto. Tem um erro muito, mas muito comum acontecendo no mercado imobiliário e que custa caro, viu? É um erro que mistura marketing digital com uma confusão danada sobre como as coisas de fato funcionam num setor tão, mas tão complexo como esse. Então hoje, nosso papo aqui é para desconstruir esse mito de uma vez por todas. Parece uma provocação, né? Falar uma coisa dessas hoje em dia, em plena era digital, soa até como um absurdo. Mas olha, por trás dessa frase tem uma verdade fundamental sobre o setor imobiliário. A questão real nunca foi se o marketing digital funciona. A gente sabe que funciona. A verdadeira pergunta é: para que ele deve funcionar quando o assunto é vender um imóvel? E para a gente entender isso direitinho, a gente precisa ir lá na raiz do problema, sabe? Nesse grande mito que, olha, ainda engana muita, mas muita gente. O que acontece é o seguinte, né? Hoje em dia tem uma enxurrada de conteúdo sobre marketing digital por aí. É curso, é live, é dica, só que é tudo muito genérico. E aí o que acontece? Muitos profissionais acabam aprendendo a apertar os botões, a usar as ferramentas, mas não aprendem a pensar a estratégia por trás. E aí cria-se um abismo gigante entre saber fazer um post legal no Instagram e saber de fato vender um ativo que vale centenas de milhares ou às vezes milhões de reais. Pois é, e é exatamente nesse abismo que a gente encontra uma diferença, fundamental de propósito. É a briga entre atenção e confiança. E olha, a distinção aqui é brutal, é muito clara. Pensa assim, de um lado a gente tem o marketing digital geral, que está focado em quê? Em atenção. É o jogo do alcance, do engajamento, dos likes, aquelas famosas métricas de vaidade, sabe? Agora do outro lado, o marketing imobiliário joga uma partida completamente diferente. O prêmio aqui não é um like, não é um compartilhamento. O prêmio é a confiança. A confiança para ajudar a tomar uma das maiores decisões financeiras da vida de uma pessoa, de uma família. É um universo que lida com ticket alto, com decisão complexa e, claro, com total segurança jurídica. E o que acontece quando essa diferença de propósito é ignorada? Bom, os resultados não são só ruins, eles são caríssimos. E não é só sobre não vender, não. É sobre o estrago real, o dano ativo que uma estratégia toda torta pode causar. Aí a gente cai naquelas armadilhas clássicas, né? Aquela ideia de que um monte de likes vai virar venda. Ou que ter milhares de seguidores é a mesma coisa que ter uma carteira de clientes. Poxa, esse é um erro perigoso demais, porque ele faz a gente trocar popularidade por autoridade e confundir um monte de gente olhando com ter as pessoas certas, qualificadas, prontas para fazer negócio. E as consequências disso no mundo real, elas são bem sérias. Vão muito além de ter um feed meio sem graça, sabe? Um posicionamento errado pode, por exemplo, afastar justamente o cliente que tem poder de compra, aquele que está buscando seriedade, expertise, pode até desvalorizar um imóvel de alto padrão, queimar uma reputação profissional que levou anos para construir e, em casos mais graves, criar até risco jurídico. O preço que se paga por esse erro é simplesmente alto demais. Então, a lição aqui é muito clara. Pegar táticas do marketing digital genérico e simplesmente, copiar e colar no mercado imobiliário não é só algo que não funciona. É um erro estratégico grave, um erro com potencial de prejudicar o negócio e a carreira de um profissional. Ok. Então, se a abordagem convencional não funciona, qual é o caminho certo? A resposta, na verdade, é entender que o mercado imobiliário é um jogo diferente. Ele tem regras próprias e elas são bem mais sofisticadas. E os pilares de uma estratégia de verdade mostram o tamanho da operação. O trabalho sério mesmo não é sobre fazer post, é sobre fazer uma due diligence impecável. É sobre fazer análise de valor seguindo normas técnicas como a famosa NBR 14653 da ABNT, que é basicamente a regra do jogo para avaliar um imóvel no Brasil de forma correta. É sobre entender a psicologia por trás de uma decisão que muda a vida de alguém e carregar uma responsabilidade técnica gigantesca nas costas. Sabe, o marketing nesse cenário todo é só a pontinha do iceberg. Por baixo tem uma montanha de estratégia. E tudo isso acaba levando a uma decisão fundamental, que todo profissional do setor precisa tomar em algum momento. Qual é a sua verdadeira identidade no mercado? E a escolha é basicamente esta. O foco vai ser em parecer bom, que é o objetivo de um animador online, de quem está ali para entreter? Ou o foco vai ser em ser bom, que é o objetivo de um profissional sério, que busca ser estratégico, que busca ser lucrativo? Porque vamos combinar, uma coisa é criar uma imagem. Outra, bem diferente, é construir uma carreira sólida, com base em resultados de verdade. Então a grande pergunta é essa, e ela define tudo. Qual é o verdadeiro objetivo? É ser um influenciador do mercado correndo atrás de aplauso digital? Ou é ser um especialista, alguém capaz de estruturar e fechar negócios de altíssimo valor?
A resposta para essa pergunta não define só a estratégia de marketing, não. Ela define o futuro de uma carreira inteira. Porque no final das contas, o problema nunca foi a ferramenta, nunca foi o digital. O problema sempre foi a falta de entendimento sobre o que de fato vende um imóvel. E com certeza, não é uma dancinha, não é um post que viraliza. O que vende é estratégia, é posicionamento e, acima de tudo, é a construção de uma autoridade. Uma autoridade que o dinheiro não compra, mas que é a única coisa que fecha os negócios que realmente importam.